Boa noite para todos que estão ligados na VGS TV, Esportes e Entretenimento, nesta super noite de quinta-feira, hein? Abraço especial para você que está ligado conosco. Lembrando que não tivemos aí os jogos, né? O nosso programa na terça-feira foi feriado nacional e nós não tivemos o nosso programa, mas vamos mostrar para você hoje tudo sobre o Campeonato Brasileiro da Série A, Série B, Série C, Série D, Copa do Brasil, tá? E tudo para você aqui na VGS TV, Esportes e Entretenimento. Um abraço para você que segue a gente nas redes sociais, TikTok, Facebook, Instagram e a galera que acompanha a gente também aqui pelo YouTube. Forte abraço para todo mundo. E você que está ligado aí na VGS TV, no canal 198 Soul TV, galera que está com a gente no 51 da Gigabytes, na Oráculos 21, abraço especial para todos vocês, tá certo? Bem, a gente vai ao intervalo. Na volta, gols! Gols e mais gols para você. Tudo o que acontece pelo Brasil afora e também pelo mundo. Já já a gente volta. Você quer mais do que apenas assistir TV? Quer ter acesso a filmes incríveis, futebol ao vivo, notícias atualizadas e entretenimento de qualidade na tela da sua casa? Então, não perca tempo. Baixe agora o aplicativo da VGS TV na sua Smart TV Samsung, LG ou Roku. É fácil, rápido e 100% grátis. Com apenas alguns cliques, você leva para sua sala a primeira TV de séries, que conecta o Vale de São Patrício e o mundo com conteúdos feitos especialmente para você. Não fique fora dessa. Baixe agora e descubra um novo jeito de assistir TV. VGS TV, Esporte e Entretenimento. A sua programação na sua tela, quando quiser. Voltamos aqui na VGS TV, Esportes e Entretenimento. Abraço carinhoso para todos vocês. A gente começa falando aí de Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro Série A, B, C e D. Daqui a pouquinho a gente mostra os gols, tá? Mas agora a gente vai mostrar a Copa do Brasil. A Copa do Brasil, né, que tem aí a sua quinta fase, que já começou e tem mais jogos hoje. O Goiás ontem fez aí um jogo importante em Goiânia, mas infelizmente o Goiás acabou não ganhando. Mas vamos conferir os gols. Aí o Botafogo venceu a Chapecoense no Engenhão, no Rio de Janeiro. O São Paulo venceu o Juventude 1-0. Lembrando que é jogos ida e volta, tá? O Corinthians venceu o Barra por 1-0. O Bragantino acabou empatando com o Mirassol, lá no interior paulista, 1-1. Aí você tá vendo o gol da equipe do Mirassol. O Grêmio enfiou 2 na equipe do Confiança. Olha aí, ó, pra você aí. Copa do Brasil! Esse é o jogo, né? Primeiro jogo. E o Paysandu jogaria em casa lá em Belém e perdeu para o Vasco, 2-0. Esse é o segundo gol do Vasco. O Atlético perdeu para a equipe do Internacional em Minas, 2-1. O Internacional, esse de branco, aí o segundo gol do Internacional. E o Flamengo venceu o Vitória por 2-1, 2 golaços, hein? Esse aí do Everton Pereira e esse outro aí do jogador da equipe do Vitória, golaço. E esse é do Pedro, né? Artilheiro. Flamengo 2, Vitória 1. O Fortaleza venceu o CRB por 2-1 lá em Fortaleza. Olha aí. E o Goiás acabou empatando por 2-2 com o Cruzeiro. O jogo foi no estádio Serra Dourada. Você tá vendo os gols? Esse aí é do Cruzeiro, né? E esse aí é o do Goiás. Golaço esse aí, hein? E o Bahia perdeu para o Remo 3-1. E olha que o jogo foi lá na Fonte Nova, hein? Resultado ruim para o Bahia. Você está vendo aí o gol da equipe do Remo? Mais um do Remo. Bem, hoje nós temos a sequência da quinta rodada da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro estará pegando o Ceará às 19 horas, daqui a pouquinho. O Palmeiras recebe a Jacuipense, lá da Bahia, 19h30. O Atlético Paranaense estará recebendo o Atlético Goianiense às 21h30. E o Operário, que vai encarar o Fluminense do Rio às 21h30, encerrando essa quinta rodada, o primeiro jogo. É mata-mata, tá, gente? Então, repetindo, quem jogou em casa
próximo jogo joga fora, né? Tá certo? Então hoje nós temos o encerramento dessa primeira rodada aí da quinta rodada da Copa do Brasil. Tem os artilheiros aí? Bota pra gente aí. O René do Vitória está com 4, o Igor Torres da Portuguesa com 3, o Mikael do CRB com 3, Gabriel Talari está com 3 e o Ronaldo Tavares também com 3 gols. Esses aí são os artilheiros da Copa do Brasil, para você que acompanha. Lembrando que na Copa do Brasil, quando a gente fala artilheiro, a gente coloca desde a primeira fase, né, que está dando sequência, tá? Lembra da primeira fase? Aí tem aquela primeira fase, é um jogo só. Segunda fase é um jogo só. A terceira fase é um jogo só. Quarta fase é um jogo só. E aí na quinta fase são 2 jogos. Só que quem vem de lá para cá, né, desde a primeira fase, vem acumulando grana, hein? É milhões e milhões, tá? O Goiás, por exemplo, já faturou vários milhões aí, né, nessa fase, porque chegou a quinta fase aí da Copa do Brasil, ok? Bem, aí você pode estar perguntando, e a Champions? A Champions só semana que vem, não é isso? Só semana que vem a Champions. Essa semana não tem Champions, não. Lembrando que ficaram só 4 equipes, né? Para tentar disputar o título da temporada 2025-26. Aí você está perguntando, e a Copa Verde, Copa Centro-Oeste, né? Antiga Copa Verde Centro-Oeste, hoje a Centro-Oeste e Norte, também só na semana que vem, tá? Mas aí agora a gente vai falar de Campeonato Brasileiro. Galera que está ligado com a gente, vamos acompanhar os goianos pelo grupo e a gente traz gols, né, do final de semana que passou, da Série D de dado do Campeonato Brasileiro, que tem goiano na parada. O Yumas perdeu para o Brasiliense, 1-0, resultado ruim. O Ceilândia venceu o União Rondonópolis por 1-0. E o Capital perdeu para o Goiatuba, por 1-0. O Goiatuba venceu por 1-0. O Primavera perdeu para o Gama, 1-0. O Uberlândia venceu a equipe do Crack, lá em Uberlândia, por 2-1. Você está vendo aí? Mais um gol. Esse aí é do Crack. Bem, e aí nós temos, né, a classificação dos grupos, tá? Lembrando que são 3 grupos onde estão os goianos, tá certo? Tem mais grupos, mas nós só estamos acompanhando os grupos dos goianos, tá certo? Grupo C, Betim com 7, Uberlândia com 6 e Viema com 6, Operário com 3, Craque com 1 e o Abecate com 1 ponto ganho. Lembrando que classifica 2 equipes de cada grupo, certo? 2 de cada grupo. Aí no grupo J, o Gama é líder com 9, Luverdense com 7, Brasiliense com 5, a Aparecidense com 3, Primavera com 1 e o Yumas, que até agora não venceu na competição. Estamos na terceira rodada e Yumas não venceram uma partida. Lembrando que na Série D de dado não tem rebaixamento, tá legal, gente? Tá? Vamos lá para o outro grupo, que é o grupo K. O Goiatuba é o líder com 7 pontos ganho, Capital em segundo com 6, Misto com 5, Ceilândia com 4, Operário com 1 e União Rondonópolis com apenas 1 ponto ganho. Os artilheiros, né, no geral da Série D de dado é o João Vitor com 5, o Gabriel com 4, Maranhão com 4, o Marlisson com 3 e o Juan Patrick com 3 gols. Esses são os artilheiros aí do Campeonato Brasileiro da Série D de dado. Vamos para a próxima rodada? Tá aí os jogos dos goianos, tá? Rodada de número 4, são 10 rodadas, como eu disse, né? Cada equipe faz 5 jogos fora e 5 em casa, tá certo? Então tá aí, nós estamos na 4ª rodada. Teremos no sábado Ceilândia e Capital, 4 da tarde. A Aparecidense estará recebendo o Yumas no clássico goiano, né, do interior, às 16 horas. O Abecate também recebe o Crack, outro jogo aí do clássico do interior, Abecate e Crack. Jogo marcado para sábado às 16 horas. Sábado nós teremos Luverdense e Primavera, o Goiatuba, que estará recebendo o Misto, lá de Cuiabá. O jogo está marcado para as 18h30. E em Brasília, o Brasiliense, domingo, às 4 da tarde, estará também enfrentando um clássico lá de Brasília, que é Brasiliense e Gama. Essa é a rodada dos 3 grupos que nós estamos acompanhando, que é os grupos dos goianos
quarta rodada. Campeonato Brasileiro da Série D. E você já segue a gente aí no YouTube? Se não, segue a gente, inscreva no nosso canal, dá um like dizendo, ó, gostei, tô gostando, não tô gostando, tá? E tem um detalhe, né? Vale a pena você seguir a gente, que tem muita coisa chegando aí aqui na VGS TV Esportes e Entretenimento. Vamos falar da Série C? Bem, o Campeonato Brasileiro da Série C, no final de semana, tivemos a rodada, né? A Série C só tem um goiano, que é a equipe do Anápolis. Coloca os gols pra gente do final de semana que passou. Aí o Confiança venceu o Santa Cruz 1-0, Volta Redonda venceu o Caxias, no clássico do interior lá no Rio de Janeiro. Paysandu empatou com Barra 1-1, aí o gol de empate. Guarani empatou com Itabaiana, lá na Bahia, 1-1. Olha aí, ó. Amazonas venceu a equipe do Maranhão, 2-0. Chuva que não acaba nunca, né? Figueirense venceu o Botafogo da Paraíba por 2-1. Essa não dava pro goleirão, não, hein? Olha, ó. Ipiranga venceu o Anápolis. O jogo foi lá em Anápolis, hein? Aí a equipe do Ipiranga enfiou 3-0 no Anápolis. Resultado ruim para a equipe do Anápolis. Em casa tem que ganhar Anápolis. Maringá perdeu para o Brusque 3-2 pelo Campeonato Brasileiro da Série C de casa. Você está vendo os gols aí na vitória do Brusque em cima do Maringá por 3-2. Brasileiro da Série C. Lembrando que os 4 sobem para a Série B do ano que vem, né? Bem, a classificação geral aí para você, as 20 equipes, né? O Anápolis continua sem vencer no Brasileirão da Série C de casa. Isso é ruim, é muito ruim, porque os 4 últimos da Série C é rebaixado para a Série D. O Amazonas é o líder com 9 pontos, Ipiranga com 7, junto com o Brusque, Maringá com 6, junto com o Botafogo da Paraíba. Aí o Guarani, Paysandu e Floresta com 5. Temos o Barra, a Inter de Limeira e nono, e o Santa Cruz e o Figueirense e Ituano com 4. Em 14º, Caxias, Confiança e Volta Redonda com 3 pontos ganhos. E os 4 últimos, o Itabaiana em 17º com 1, Ferroviária com 1, Maranhão com 1 e o Anápolis em 20º. Até agora não ganhou na competição e nem empatou, está com 0 pontos. Tem que reagir, Anápolis. Ainda tem muito jogo pela frente, nós estamos na 3ª rodada. Os principais artilheiros do Campeonato Brasileiro da Série C, o Ebert do Guarani está com 3 gols, o Nico do Amazonas, o Arley Júnior do Barra, Romarinho da Inter e o Daniel Troiano do Floresta com 2 gols cada. Próxima rodada, Campeonato Brasileiro da Série C, nós teremos aí a fase de grupo, 4ª rodada. Brusque e Confiança, 17 horas no sábado, Itabaiana e Paysandu no mesmo horário. Um pouquinho mais tarde tem Botafogo da Paraíba contra o Floresta, Maranhão e Volta Redonda no mesmo horário. E no domingo, Santa Cruz e Amazonas, 4 da tarde. Anápolis recebe a equipe do Figueirense às 17 horas no estádio Jonas Duarte. Vamos ganhar Anápolis. Barra estará enfrentando a Inter de Limeira no mesmo horário. Ituano e Maringá às 19 horas no domingo. A Ferroviária estará enfrentando o Guarani às 20 horas na segunda-feira. E para encerrar, no mesmo horário, Caxias e Ipiranga na segunda, encerrando a 4ª rodada de 19 rodadas dessa fase de grupo do Brasileirão da Série C de casa. A gente vai ao intervalo. Falando nisso, você já baixou o aplicativo da VGS TV no seu celular, iOS ou Android? Ainda não? Então vale a pena você baixar. O aplicativo para iOS, né, para iPhone, você já pode baixar. Só ir lá, né, na plataforma, na App Store, na loja lá e já baixar VGS TV Play, tá? Pode baixar aí no seu iPhone. E também você pode baixar também para Android, o VGS TV Play, tá certo? Para você assistir, para você ver a nossa TV, para você acompanhar o nosso portal,
para você acompanhar o YouTube, para você acompanhar a Rádio Ceres FM, enfim, é um app completo. E mais, você pode compartilhar com a gente através do WhatsApp, pedir música ao mesmo tempo da sugestão. Vale a pena você baixar aí o aplicativo no seu celular. E já já eu falo para você como é que você desce também o aplicativo na sua TV. A gente vai ao intervalo e volta já. O som da viola, a tradição do sertão e a emoção da música raiz. Amigos do Teodoro é um encontro especial com a verdadeira música sertaneja. Apresentado por Teodoro, da dupla Teodoro e Sampaio, e Marcelo Teodoro, o programa reúne grandes nomes da música brasileira em um bate-papo descontraído, cheio de histórias, lembranças e boas canções. Todos os sábados, às 13 horas. E também às terças-feiras, às 21h20. Amigos do Teodoro, onde a tradição do campo ganha voz, emoção e autenticidade. VGS-TV, esporte e entretenimento. Voltamos aqui na VGS TV, Esportes e Entretenimento, nesta super e maravilhosa quinta-feira. E se você ainda não baixou o aplicativo da VGS TV na sua TV Smart, não perca tempo. Samsung, LG, Roku. Vale a pena você baixar, é de graça, você não paga nada. E você vai acompanhar 24 horas a programação da VGS TV, assistir esse programa que está sendo exibido agora, tá? E, lógico, saber de tudo que acontece, tanto no esporte como também as notícias pelo Brasil afora e, é lógico, o entretenimento. Valeu? Forte abraço para você que está ligado aí na VGS TV. Vamos conferir a Série B? Bem, esse final de semana nós tivemos aí os jogos da Série B, né? E teve jogo interessante, tá? Muito interessante. Confira aí, vamos lá, vamos ver os gols. Aí o CRB perdeu para o Juventude, 1-0 no final de semana. O Botafogo de Ribeirão empatou com o Atlético Goianiense 1-1, um resultado importante para o Atlético Goianiense. O Goiás perdeu para o Cuiabá, 2-0. O jogo foi lá na Serrinha. Complicado, hein? E o Vila venceu o Operário, 2-1. Aquilo que eu disse, dentro de casa tem que vencer. Vila 2, Operário 1. Olha, esse é o gol da vitória do Tigrão. Avaí 1, Ponte Preta 2. O Avaí perdeu em casa para a Macaca, 2-1. E aí você está vendo o gol da vitória da Ponte Preta. O Novo Horizontino venceu o Atlético lá no interior, 2-1. Esse aí, ó, mais um gol do Novo Horizontino aí. O Náutico perdeu para o São Bernardo, 3-0, rapaz. E o jogo foi em casa, Náutico. Aí perdeu por 3-0 para a equipe do São Bernardo. E o Fortaleza venceu a equipe do Criciúma por 3-2. Jogão esse aí, ó, jogo de 5 gols. Isso aí foi contra da equipe do Criciúma. Aí o gol do Criciúma, e esse é o gol da equipe do Fortaleza. 3-2 em cima do Criciúma. Bem, e a gente, né, tá aí para você que tá ligado na VGS TV, a classificação, né? Daqui a pouco a gente tem aí a abertura da 6ª rodada do Brasileirão da Série B, que já começou já, tá? A gente vai dar para você aí a classificação até o momento das 5 rodadas, tá certo? Das 5 rodadas. Olha aí, o Vila Nova é o líder com 11 pontos, tá certo? É o líder. O Fortaleza em segundo com 10, Ceará com 9, Botafogo em quarto, junto com o Novo Horizontino, Avaí e Atlético, e o Operário com 8. Em nono, São Bernardo com 7, junto com Criciúma, Juventude, Goiás, Sport, Recife e o Cuiabá em 15º, Náutico com 6, 16º, Londrina com 5 e os 4 últimos em 17º, o Atlético Goianiense com 4, Ponte Preta com 4, CRB com 2 e em 20º, o América Mineiro com 2 pontos ganhos. Olha o Tigrão lá em cima, ó. Cara, eu gosto muito do Guto, sabe?
o Guto, treinador aí da equipe do Vila Nova, eu gosto muito dele, cara arrojado, cara que acerta realmente o time, subiu o Remo, subiu outras equipes aí. Gosto muito do Guto, hein? Realmente é uma promessa, eu acho que esse ano o Tigrão vai, hein? Se não der uma caída, eu acho que vai. Coloca os artilheiros da competição. Tá aí o Ronaldo Tavares do Atlético com 5, Everton Morelli do Botafogo de Ribeirão com 4. E com 3 pontos, com 3 gols, aliás, tem o Bruno Santos do Londrina e o Gonzalo do América Mineiro com 3 e o Allan Kardec do Juventude com 2. Já começou a 6ª rodada. Vamos lá. Tem os gols? Você tem gols aí do jogo do Cuiabá? Então, vamos ver aí. Cuiabá 1, Botafogo de Ribeirão Preto 1. Coloca o gol aí da abertura da 6ª rodada. Vai lá. Tá aí, ó. Isso foi ontem. Cuiabá empatou em casa. Esse é o gol do Botafogo de Ribeirão Preto. Volta para mim aqui, vamos lá. A sequência dos jogos, amanhã nós teremos Ponte Preta e América Mineiro, às 20 horas. O Sport Recife, no sábado, pega o Novo Horizontino, 8h30 da noite. Juventude Londrina, um pouco mais tarde, às 9 horas. E domingo, nós teremos aí vários jogos. São Bernardo e Goiás, o jogo vai ser lá no interior paulista, 4 da tarde no domingo. O Operário enfrenta o Fortaleza um pouquinho mais tarde, às 18 horas. E no mesmo horário, no domingo, o Ceará estará recebendo o líder do Campeonato Brasileiro da Série B, o Tigrão, às 18 horas. Jogão esse aí, hein? Criciúma e CRB às 20h30 no domingo. O Atlético Goianiense joga em casa um pouco mais tarde, 20h30, no estádio Antônio Ascioli, contra a equipe do Avaí. E, encerrando na segunda-feira, o Atlético, que enfrenta o Náutico às 19 horas, para encerrar essa 6ª rodada, que começou ontem com o empate de Cuiabá 1, Botafogo de Ribeirão Preto também 1. Abraço carinhoso para você. Você já acessou o nosso site? www.vgstv.com.br. O nosso site tem bastante novidades para você. Aí tem aí, ó, Lei da Copa 2027, tem prêmio. Só que eu não vou falar qual é o prêmio, não. Você vai clicar aí e você vai clicar e vai saber aí qual que será o prêmio, né, para ir da Lei da Copa 2027. Lá em cima você tem a Rádio Séries FM, onde é que você clica ou fica ouvindo a rádio e dando uma paginada aí, certo? No nosso site. Tem muita informação para você no nosso site, vale a pena você acessar, né, e ver as informações. Tudo que acontece em Goiás, no Brasil e no mundo, e está aí no nosso site www.vgstv.com.br. Vamos ver o Brasileirão da Série A? Olha, o Brasileirão da Série A, rapaz, está todo vapor, hein? Todo vapor, né? Nesse meio de semana, não tem jogos do Campeonato Brasileiro da Série A. Teve no final de semana. Vamos conferir os gols e a gente já fala da rodada de final de semana, que tem clássicos interessantes. Joga aí. Aí o Palmeiras venceu o Atlético Paranaense em casa 1-0. O Cruzeiro venceu o Grêmio 2-0 no Mineirão. Esse aí é o segundo gol. O Coritiba, quis nem saber, enfiou 2-0 no Atlético Mineiro. Essa aí, né? O Flamengo venceu o Bahia 2-0 no Maracanã. Tá vendo aí? Paquetá. Vasco venceu o São Paulo 2-1 no estádio São Januário. Esse é o gol do Vasco, deu a vitória o Vasco, 2-1. O Internacional perdeu para o Mirassol em casa, 2-1. A situação do Internacional tá complicada, viu? Aí, ó, esse é o gol do Internacional. O Santos perdeu para o Fluminense, 3-2, com Neymar e companhia. O jogo foi lá na Vila Belmiro e o Fluminense foi lá e enfiou 3-2. Foi um jogão esse jogo aí. Aí, ó, o gol. A vitória do Fluminense. A Chapecoense, jogando em casa, perdeu para o Botafogo, 4-1. Aí mais um gol da equipe do Botafogo. Esse foi o gol de honra da Chapecoense. Mais um aí da equipe do Botafogo. E o Bragantino enfiou 4-2 no Remo. Goleirão adiantado. Não deu, né, goleirão? 6 gols nessa partida. O jogo foi lá no interior paulista.
Aí Bragança Paulista, olha aí, esse é o gol da equipe do Remo. Aí mais um gol do Remo. Bem, a classificação geral, depois de 12 partidas, lembrando que algumas equipes estão com 11, né? Flamengo, a equipe do Bahia, o Botafogo, também o Mirassol, a Chapecoense e o Vitória. O restante tudo com 12 jogos. O Palmeiras é o líder, 29 pontos, seguido aí pelo Flamengo, 23, junto com o Fluminense. Em quarto tem São Paulo e Bahia com 20. Em sexto, o Atlético Paranaense e o Coritiba com 19. Em oitavo, vem Bragantino com 17. Em nono, tem Botafogo e Vasco da Gama com 16. Em 11º, Vitória com 15. 12º, Atlético Mineiro com 14. Em 13º, vem Grêmio, Internacional, Santos, Cruzeiro com 13 pontos ganhos. E os 4 últimos, em 17º, o Corinthians com 12, Mirassol com 9, Remo com 8 e a Chapecoense com 8 pontos ganhos. Os principais artilheiros do Brasileirão da Série A, grupo de elite, Carlos Vinícius do Grêmio com 7, Danilo do Botafogo com 6, o Jonathan Calleri com 6, do São Paulo. Aí vem o Kevin Viveiros do Atlético Mineiro, do Atlético Paranaense com 6 e o Breno Lopes do Coritiba com 5 gols. Próxima rodada, Brasileirão da Série A, grupo de elite. A 13ª rodada começa no sábado com Botafogo Internacional às 6h30 da tarde, 18h30. Teremos Remo e Cruzeiro no mesmo horário. Também no mesmo horário, Bahia e Santos. Um pouquinho mais tarde, teremos São Paulo e Mirassol, 21 horas. E domingo, vários jogos. Domingo teremos Grêmio e Coritiba, 4 da tarde. Corinthians e Vasco da Gama, clássico, 16 horas. Bragantino e Palmeiras, às 18h30 no domingo. Atlético Paranaense e Vitória, às 18h30 no domingo. Às 20h30, outro clássico, Atlético Mineiro e Flamengo. O jogo será lá em Minas Gerais. E no domingo, encerrando a 13ª rodada, o Fluminense pega a Chapecoense no Maracanã às 20h30 horas, ok? Meu amigo, Campeonato Brasileiro pegando fogo. Dura é aguentar aí Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, não é mole não. E quem joga Copa Centro-Oeste, Copa Norte também, aguentar Brasileirão da Série B, da Série e Copa Centro-Oeste, Copa Norte. Tem que ter um elenco bastante forte, né, para disputar essas competições aí. Então, tá aí para você que está acompanhando a gente aqui. Um forte abraço para todo mundo. Terça-feira, a gente mostra tudo para você aí. Não esqueça que hoje ainda tem rodada da Copa do Brasil. Confira que hora que seu time vai jogar aí, aqui no VGS TV Esportes. Forte abraço para todo mundo e a gente se encontra na terça-feira. Valeu, bom final de semana!